Olá pessoal, seja bem-vindo ao Kakaru. Neste vídeo nós continuaremos a nossa série Fundamentos do C# e nós estudaremos métodos, ok? Então vamos lá. O que é um método? Pessoal, os métodos são blocos de código reutilizáveis, que só serão executados quando chamado, ok? Na prática, pessoal, esse conceito de bloco de código reutilizável é exatamente assim. Então, suponhamos, tá? Que esta caixa externa aqui, essa caixinha aqui, ó, preta, né? Que ela seja o método principal. Lembrando que um método é um bloco de instrução, ou seja, ele inicia com uma chave e termina com uma chave, e dentro destas chaves de início e fim, nós temos instruções de única linha, tá bom? Que são encerradas com ponto e vírgula. Então, um método é um bloco de instrução. Então, suponhamos que isso aqui seja um bloco de instrução. Essas caixinhas mais claras aqui, que estão internas aqui, tá bom? Elas são instruções de única linha, tá? Então, como é que funciona? Essas caixas que estão coloridas A, B e C são métodos reutilizáveis ou blocos de código reutilizáveis. Na prática, pessoal, ela funciona assim. Eu tenho o meu método principal e eu tenho instruções. De dentro do meu bloco, né, do meu bloco de instrução principal, eu posso chamar um bloco externo, em que eu vou reaproveitar essa estrutura. Significa que, quando eu chamar esse bloco externo, esse bloco de código externo, pessoal, ele vai primeiro executar o bloco inteiro para depois voltar, né, para o meu método principal. Ou seja, eu comecei aqui meu programa, então entrou nesse método aqui, executou instrução, aí agora chamou um método externo, né, um método reutilizável, que é um bloco de código externo. Então, ele chamou o bloco, executou todo o bloco, depois voltou para as instruções do meu método, tá ok? Principal, voltou, executou. Tá, aí chegou aqui, chamou outro bloco, executou todo o bloco, e aí depois voltou para executar o outro bloco. É exatamente assim que funciona. Quando eu chamo um bloco, pessoal, ele primeiro executa o bloco para depois voltar para executar as outras instruções de única linha, tá bom? Exatamente porque nós seguimos a ideia de comandos sequenciais, né? Isso aqui é um programa, então ele vai ser executado sequencialmente. Executa a instrução, chamou o método, executa todas as instruções que estão dentro desse método externo, tá bom? Depois executa as instruções que estão aqui dentro, depois executa as instruções que estão fora. Lembrando que não é obrigado a chamar, se você criar uma instrução, um bloco de instrução, pessoal, externo, um método, né, externo, não significa que você não é obrigado a utilizar ele, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá? Lembrando que se você criar, pessoal, é interessante que você utilize, né? Para que você crie um bloco externo se você não vai utilizar? Mas neste caso aqui, por exemplo, dentro deste método aqui, eu não precisei chamar o bloco B, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos praticar. Nós vamos ver definição de método, tá bom? Como nós fazemos para chamar método. Nós vamos ver, pessoal, parâmetros. Então nós temos aí params, né? A palavra-chave params. Sobrecarga, parâmetros opcionais, argumentos nomeados, a instrução return, tipos, valor e referência, e a palavra-chave ref e palavra-chave out. Tá bom? Então vamos ver isso aí. Vamos lá? Vamos praticar? Então, eu estou aqui no meu programinha já, né? Eu criei um tipo console mesmo, só para nós estudarmos aqui como é que funcionam os métodos. Pessoal, um método, ele obrigatoriamente, tá? Então ele é um bloco de instrução. Por exemplo, tem o método main aqui. Ele é um bloco de instrução, significa que aqui dentro eu vou criar alguns comandos, tá bom? Algumas instruções simples, que são terminadas com ponto e vírgula, tá? Obrigatoriamente, pessoal, um método, ele é um membro de uma classe, tá bom? Então, fixe isso, tá? Um método, ele é um membro de classe. No C# não funciona como algumas outras linguagens de programação, que você pode criar uma função e depois fazer referência ao arquivo e chamar essa função aqui dentro, tá? No C# não é assim. No C# você cria um método, para esse método existir, ele tem que estar dentro de uma classe. Como é que eu sei que este método main está dentro de uma classe? Bem, pessoal, tá aqui. Uma classe, pessoal, ela também é um bloco de ela tem um bloco de instrução, né? Ela é um bloco de instrução aqui, né? Ela tem um bloco de instrução. Então, classe program, o nome da minha classe vai ser programa, né? Program. E após o meu program, ele tem um bloco de instrução. Dentro do meu bloco, ele tem um método, tá bom? Vamos fazer isso então em uma outra classe? Vamos criar uma outra classe? Vou aqui na minha solution,
tá bom? Estou aqui no meu projeto, estudo 8, tá? Eu vou clicar com o botão direito em cima de estudo 8, add class, tá bom? Então, de novo, vamos lá, clico com o botão direito em cima de estudo 8, add class. Pessoal, esta classe aqui eu vou criar com o nome de meu estudo. Tá bom? Você pode adicionar um outro nome aí, tá? Você fica à vontade quanto a isso. Olha só, o Visual Studio, né? Ele já criou para mim aqui, né? Baseado num template que ele já tem para a classe. Ele então colocou namespace. Depois você pode dar uma lida lá no meu primeiro programa, caso você queira entender por que ele está aqui dentro, né? Lembrando que namespaces nós estudaremos, né? Melhor aí nos próximos estudos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só, então eu tenho o meu program, né? E agora eu tenho minha classe de estudo aqui, tá ok? Bem, eu vou colocar aqui como comentário como é que funciona a definição de método, tá? Pessoal, nós temos primeiro os modificadores de acesso, tá ok? Então nós temos os modificadores de acesso que nós estaremos estudando depois que nós estudarmos classe, né? Herança, aí nós vamos estudar modificadores de acesso. Tá bom? Mas nós não vamos utilizar nesse template agora, nesse modelo. O que é então que nós vamos utilizar, pessoal? Eu vou colocar parêntese porque ele é obrigatório, tá? Então, ele tem que ser, né? Retornar um tipo, ou ele pode ser void, ou retornar nada. E o nome do método, tá ok? Seguido por 2, né? Vou colocar a barrinha aqui, para você entender que isso aqui são 2, tá? Posso até tirar, você vai entender. Bom, vou tirar esse aqui também, para ficar não ficar confuso. Então, olha só, pessoal, ó. Aqui nesse ponto, ele pode, tá? Um método, ele pode me retornar um tipo ou não retorna nada. Tá bom, pessoal? Alguns livros você vai encontrar, quando ele retorna um tipo, você vai encontrar a expressão non-void. Tá bom? Em alguns livros você vai encontrar essa expressão. Quando eu digo que um método é non-void, significa que ele obrigatoriamente me retorna um valor. Tá bom? Então é assim, pessoal. Se ele me retornar um valor, então, pessoal, eu obrigatoriamente tenho que utilizar, né? Aqui, por exemplo, eu estou dentro de um bloco. Se ele me retornar um valor, vou colocar até entre colchete aqui, indicando que é opcional. Se ele me retornar valor, então eu tenho que ter a instrução return, que nós vamos ver também mais a seguir, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Na prática, eu estou dentro da minha classe, então eu estou dentro de um bloco de instrução que é da classe, né? Então agora eu vou criar um método aqui dentro, né? Como é que eu vou criar o meu método, pessoal? Por exemplo, void, eu vou criar um método que não retorna nada, só para a gente ver aí. Eu vou criar o meu primeiro método chamado imprimir. Olha isso aqui. Aqui dentro, pessoal, eu vou escrever console.writeLine olá mundo, tá bom? Então, olha só isso aqui. Então, pessoal, o que nós fizemos aqui? Eu criei, né, meu estudo aqui, criei uma classe meu estudo e eu criei um método dentro dele, tá? Vamos aqui agora na nossa classe programa, tá? Então, olha só, eu estou aqui dentro da minha classe. Para eu acessar, pessoal, essa classe aqui, depois nós vamos estudar sobre métodos estáticos, tá? Mas, para você acessar esse método aqui, esse método é um membro da classe, tá bom? Então, quando eu criar a minha classe, e aí no próximo estudo nós vamos falar sobre classes, né? Sobre orientação a objeto. Então, quando nós criarmos o objeto de classe, nós vamos acessar o método, tá bom? Porque o método pertence à instância da minha classe. Como é que eu faço para criar uma instância da minha classe? Então, pessoal, meu estudo, vou colocar aqui, ó, estudo, igual operador new, meu estudo. Neste momento, lembrando, pessoal, aqui nós temos, né, apenas um espaço vazio. O new, pessoal, ele vai criar um espaço para estudo. É o new que vai criar a alocação lá na memória, tá bom? Aqui nesse ponto nós temos um espaço nulo.
aqui neste ponto nós temos um espaço preenchido com a estrutura de meu estudo. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar estudo ponto, perceba que o imprimir não apareceu. Mas por que ele não apareceu? Aí nós vamos estudar depois, que são modificadores de acesso. É só vir aqui e colocar public, tá? Então, esse método é público, ele vai ser acessado externamente. Então, é estudo.imprimir. Tá aí, pessoal. Então, eu vou apertar aqui, ó, Ctrl F5, nós vamos rodar, tá vendo aí, ó, Olá Mundo. Tá ok? Então, eu vou só aumentar aqui. Padrões, vou aumentar a minha fonte. Cadê minha fonte? Tá? Então tá aqui, ó, Olá Mundo. Beleza, pessoal? Então tá. Ó, então vamos continuar. Bem, neste ponto, nós criamos o nosso método. Neste ponto, nós invocamos o nosso método. Tá ok? Então, a maneira como nós chamamos o nosso método, pessoal, se o nosso método ele pertence à nossa classe, à instância de classe, tá? Então, significa que nós vamos colocar aqui, ó, public. Se ele não retorna nenhum tipo, eu coloco void, tá? Se ele não me retorna nenhum valor, eu coloco void e ele automaticamente executa. Para os programadores, pessoal, para os programadores de linguagem de baixo nível, isso aqui que nós colocamos aqui, que é o tipo void, entenda-se como um procedimento. Um procedimento, ele não me retorna valor. Para programadores VB, seria exatamente um sub, né? Seria um método que nós temos sub, que nós utilizamos com a palavra reservada sub no VB. Tá bom? Então, isso aqui seria na ideia de um procedimento, que é exatamente que é o que é conhecido em outras linguagens. Tá bom? Pois ele não nos retorna valor. Tá aqui, pessoal, Olá Mundo, ele já funciona. Se eu quero chamar, então eu vou criar aqui a instância, né? A instância da minha classe, e eu vou chamar o membro da minha classe, que é o estudo. Tá ok, pessoal? Então agora nós vamos ver aí parâmetros. Como é que nós fazemos para ver parâmetros? Então nós vamos ver assim, pessoal. O que ocorre? Nós podemos, pessoal, ter aí, né? Eu vou colocar aí public void imprimir eu vou colocar string texto, tá bom? E aí eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, console.writeline.texto. O que ocorre aqui, pessoal? Então vamos lá, vou adicionar aqui na minha regrinha aqui, né? Então o que seria isso? Então um método ele pode me retornar um tipo, ou ele pode, né, não retornar nada, tá bom? Eu vou seguir com o nome do método. E agora, pessoal, nessa aqui, o que acontece? Eu tenho parâmetros, tá bom? Que são opcionais. Perceba que neste método de cima eu não coloquei, mas aqui que eu estou colocando, né, eu tenho aqui o tipo, tá bom? E o nome do parâmetro, tá bom? Nesse padrão é assim que nós vamos utilizar. E aqui, por exemplo, ele é um bloco de instrução, tá bom? Então é assim que funciona, pessoal. Pode ter vários aqui, tá? É isso que nós fizemos aqui, ó. Então, pessoal, se você quisesse passar, por exemplo, um inteiro, pode ser um inteiro? Pode ser sim um inteiro, tá? Por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer um outro método aqui chamado public void soma, por exemplo, imprimir soma. E aí, nós vamos receber aqui, né? Vou receber aqui um valor 1, int valor 2, tá? E aí, aqui nós vamos fazer assim, ó, console.writeline valor 1 mais valor 2. Olha que legal. Podemos fazer. Lembrando que eu tenho que colocar o tipo, tá? No caso, nesse padrão aqui, nós colocamos o tipo, colocamos o nome do parâmetro, tá? E aí nós podemos seguir esse mesmo padrão aí diversas vezes aí, tá bom? Se eu, por exemplo, agora, pessoal, resolver chamar este
este método aqui, imprimir, por exemplo, imprimir soma, eu já tenho que colocar, né, já está como public, então eu vou colocar aqui soma, vou colocar aqui 10 e 20. Quando nós indicamos lá, pessoal, a não ser quando ele for nomeado, que nós vamos ver mais para frente, então perceba o seguinte, ó, passando o mouse aí em cima do meu método, ele vai ser o valor 1, né, na primeira posição, aí eu tenho uma vírgula e eu tenho o valor 2, tá? O que acontece? Então, na primeira posição eu tenho o valor 1 e na segunda posição o valor 2, tá ok? Separados por uma vírgula, tá? Então, aqui vai ser valor 1 e valor 2, respectivamente. Se tivesse outros, pessoal, você vai trabalhar eles aqui, tá? Lembrando que aqui dentro nós vamos trabalhar exatamente esses parâmetros aqui, tá bom? Lembrando, pessoal, vale ressaltar que quando nós vamos estudar passagem por valor referência, que já mencionando passagem de valor, o que ocorre, pessoal? Quando nós estamos aqui executando o nosso programa, que ele chega aqui e chama esse método, ele passa 10 e passa 20, correto? Então, neste momento, pessoal, o meu método, ele já inicia com duas variáveis, tá ok? Que são meus parâmetros. Então, essas duas variáveis, automaticamente, elas são criadas em memória, tá bom? E elas recebem um valor. Então, elas já são inicializadas, elas são criadas e já é inicializado o valor delas, tá? Então, o valor de 1 vai ser 10 e o valor de 2 vai ser o 20, tá? Rodando esse programa aí, pessoal, tá aí, ó, 30. Tudo bem? Beleza? Eu vou voltar aqui, vou voltar para o meu padrão. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Então vamos continuar. Vamos continuar aí, pessoal. Nós temos, tá? Nós temos aí o que nós chamamos de parâmetros opcionais. Como é que funcionaria, por exemplo, pessoal, os parâmetros opcionais, né? Então vamos lá. Public void, porque ele não vai retornar nada, imprimir soma. Vou imprimir soma. Tá bom, pessoal? Olha só que interessante isso aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, neste caso aqui agora, int valor 1, int valor 2, int valor 3 e int valor 4. O que ocorre? Tá? Então eu vou diminuir aqui só para a gente acompanhar a linha toda. Então olha só, tem imprimir soma, tem int valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Tá? Eu aqui, pessoal, eu posso continuar o mesmo processo. Por exemplo, console.writeLine, posso fazer valor 1 mais valor 2 mais valor 3 mais valor 4. Tá? Olha só, o que ocorre? Suponhamos que ele não seja obrigatório, eu criei o meu método aqui, pessoal, tá? E não é obrigatório, por exemplo, passar o valor de valor 4 e nem o valor 3. Automaticamente, o que eu fiz? Eu disse, pessoal, que não é obrigatório eu passar o valor 3 e nem o valor 4. Tá? Se não é obrigatório, pessoal, ou seja, se é opcional passar esses valores, os valores obrigatórios é o valor 1 e o valor 2. Perceba que, no momento em que o valor 1 e o valor 2 são obrigatórios, eu tenho a mesma estrutura do meu método anterior, não tem? Sim. Então eu posso até remover o meu método anterior. Né? Eu posso remover. Ele vai funcionar do mesmo jeito? Sim, vai. Por quê? Porque automaticamente, quando eu executar, está aqui, ó, 30. Quando nós executarmos o nosso método, pessoal, ele vai passar na primeira posição 10 e na segunda posição 20. Então, na primeira posição vai ser 10, na segunda posição vai ser 20. Tá ok? 20. Eu não passei nada nem para a posição 3, nem no 4, nem no parâmetro 3, nem no 4. Mas ele já foi inicializado com 0. Então, ele, portanto, ele deixa de ser obrigatório. Tá ok? Tá? E se eu quiser, mas eu quero passar, não tem problema, você pode passar. Automaticamente ele já apareceu aqui pra gente, ó, que eu estou passando no parâmetro opcional, valor, por exemplo, de 5. Ele vai agora inicializar com o valor que eu coloquei, que eu passei como parâmetro. Tá bom? Ele vai inicializar o valor da variável.
tá bom? Quando ele cria. E aí, pessoal, suponhamos que eu não queira passar, né? Suponhamos que eu não queira passar o 5, eu tenho aqui, por exemplo, o valor 3 e o valor 4. Só que suponhamos aqui, pessoal, que o valor 4, eu vou colocar aqui, que o valor 4 seja multiplicado por 2. Olha só. Então, eu tenho uma regra em que o valor 4 ele sempre é multiplicado por 2. Então, eu quero passar o valor de 1, quero passar o valor de 2, mas eu quero passar o valor de 3, de 4, né? O valor 4 e não o valor 3. Tá ok, pessoal? Como é que nós podemos fazer isso? Exatamente com argumentos nomeados. Como é que nós fazemos? Aqui, pessoal, para chamar ele. Na hora de chamar, nós vamos fazer assim, ó, valor 4, tá vendo? Já aparece aí, ó, 2 pontos, e eu vou passar aqui, por exemplo, 10. O que ele vai fazer? O valor 4 é opcional. Todavia, como eu quero passar o valor 4, é só colocar o nome do parâmetro, 2 pontos e o valor. Então, pessoal, o que ele vai fazer, então? Ele fez o quê? Ó, 50. Por que deu 50? 10 mais 20 é 30. 10 vezes 2, que é o que está lá, dá 20. Então, 20 mais 30, 50. Tá ok, pessoal? Então, quando você quiser chamar um parâmetro opcional, tá? Passar aí um valor num parâmetro opcional, é só você chamar ele de forma nomeada, né? Você passa o nome do parâmetro, 2 pontos, e preenche ele aí. Tá bom? No C# é permitido fazer isso. Tá? Pessoal, então vamos lá. Nós temos aí um método return, tá? Uma instrução return, tá? Como é que a instrução return funciona? Tá? Então vamos lá. Como é que a instrução return funciona? Funciona assim, ó. Public, eu tenho que colocar um tipo int, tá? Eu vou colocar aqui agora só o método soma, recebendo todos esses daqui, ó. Tá? Vou colocar aqui. E agora, return, e eu vou retornar todos esses daqui, ó. O que é isso aqui, pessoal, que nós fizemos? Automaticamente, pessoal, obrigatoriamente, quando eu retorno um tipo, então o meu método ele pode retornar um tipo ou pode ser void, tá? Para os programadores de VB ou de outras linguagens aí, tá, de baixo nível, isso aqui é uma função, tá bom, pessoal? Por quê? Porque uma função, ela obrigatoriamente me retorna um valor, tá bom? Diferente de um procedimento. Então, a minha função soma, tá? Aí, baseado em outras linguagens, por exemplo, no VB é function, nós chamamos lá de function, e procedure, no caso do banco de dados, uma function, automaticamente ela também retorna um valor, e assim por diante. Então, quando nós falamos de função, nós dizemos que ela retorna um valor, tá, pessoal? Estou utilizando um conceito aí que é comum aí a diversas linguagens, tá? Então, quando nós temos aqui, pessoal, uma função, né? Então, automaticamente ela tem que me retornar um tipo. Se ela me retorna um tipo, então, obrigatoriamente, pessoal, eu tenho que ter o return aqui dentro. Esse return, ele vai me retornar exatamente o tipo que eu indiquei, que é o tipo do meu método, tá? De retorno do meu método. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Como é que eu faço para utilizar uma função? Bem, pessoal, é bem simples. Ó, ao invés de nós chamarmos esse daqui, eu vou comentar ele, vou para a linha de baixo aqui, eu faria assim, ó, console.writeLine, tá? E aí eu posso passar, por exemplo, os mesmos parâmetros. Para quem? Estudo.soma, tá? Tá aí. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai me retornar o valor. E esse valor, depois eu vou imprimir ele, tá, no meu console writeLine. Tá bom? Então, essa minha soma, ela me retorna um valor. Esse valor que foi retornado no cálculo, eu vou colocar dentro do meu método, né, passar como parâmetro para o meu método writeLine, que vai imprimir para mim o valor. Beleza? Então, são dois conceitos. Um é o void, que é um procedimento, né, que não me retorna valor. Tá ok? E o outro, pessoal, é uma função que eu tenho, tá? Aqui um tipo e eu tenho que retornar um tipo. Pessoal, no C# não existe, né, pelo menos eu desconheço a distinção entre procedimento e função. No C#, pessoal, nós chamamos de método. É um método que não me retorna nada, é um método void, e é um método non-void, ou um método que me retorna algum tipo. Beleza?
É isso que é assim que é no C Sharp, mas só para nós, né, igualarmos aí, nivelarmos conhecimento, tá bom? Então tá. Olha que legal aqui, um detalhe aqui importante, pessoal. Ó, até agora, não sei se vocês perceberam, por exemplo, nós trabalhamos aqui, ó, com, ó, eu tenho um método imprimir, eu tenho um método imprimir aqui. A única diferença entre este método imprimir e este método imprimir é apenas o quê? O parâmetro. Nós chamamos isso aqui, pessoal, isso aqui nós chamamos de sobrecarga, tá ok? Então, isso aqui nós chamamos de sobrecarga. Sobrecarga? Sim. E como é que funcionam as sobrecargas? Pessoal, as sobrecargas, elas simplesmente funcionam assim. O nome do meu método, tá bom? O tipo, né? Ou o retorno dele, tá? Pode ser void ou não void, tá ok? Tá aqui. O método, o nome do método tá aqui. E o parâmetro é que faz a diferença. Isso aqui, pessoal, nós damos o nome de assinatura, tá bom? Então, essa estrutura aqui nós chamamos de assinatura. Essa estrutura aqui nós chamamos de assinatura. Esta assinatura não tem parâmetros. Essa assinatura possui um parâmetro. O que acontece? Eu posso ter dois métodos com a mesma assinatura? Não. Por quê? Porque na hora de chamar o meu programa, eu não sei, né, qual é de fato que eu vou utilizar. Então, não é permitido nós utilizarmos dois métodos com a mesma assinatura. Todavia, métodos com assinatura diferentes são permitidos no C Sharp. Como é que é a assinatura, então? A assinatura é composta pelo, né, é composta pelo nome e pelos parâmetros, tá bom? Então, pessoal, tem aí void imprimir sem parâmetro, void imprimir com parâmetro. Se eu quiser criar um outro void imprimir, sem problema nenhum, eu vou copiar aqui e vou colar, e eu vou colocar aqui string texto 2, tá? Texto 1, texto 2. É permitido? Sim, é permitido. Por que é permitido? Porque a assinatura é diferente. Se você me perguntar assim, mas se eu fizesse só assim, ó, colocando o nome do parâmetro diferente, funciona? Bem, pessoal, o tipo é o mesmo. Como é que você vai distinguir qual é que você está chamando? Porque o tipo é o mesmo. Então, na hora de chamar, eu vou passar o quê? Vou chamar o método imprimir passando uma string, tá bom? Ele vai receber uma string. Qual que ele vai chamar, pessoal? Não tem como. Então, o que você tem que se atentar é o tipo, né? O tipo com o nome são diferentes. Então aqui, ó, tipo é o mesmo, então eu tenho que adicionar um outro parâmetro. Se eu fizesse aqui, por exemplo, pessoal, imprimir um inteiro, posso fazer apenas com um parâmetro? Sim, posso. Por quê? Por exemplo, int. Ó, eu posso fazer assim? Pode. Por quê? Porque esta assinatura ela é diferente desta assinatura. Porque o meu primeiro parâmetro é um inteiro, neste caso, e neste caso o meu primeiro parâmetro é uma string. Tá? Então isso nós chamamos sobrecarga. Nós podemos criar sobrecargas de método. Tá bom? Sobrecargas. Lembrando que a sobrecarga, os métodos fazem parte da mesma classe. Então, quando os métodos fazem parte da mesma classe e eu quero criar várias opções ou vários métodos, né? Métodos distintos com parâmetros distintos, nós temos aí uma sobrecarga de método, tá bom? Nós temos que nos ater apenas à assinatura do meu método, sendo que a assinatura é baseada no nome dele, né? No tipo, nome e parâmetro que eu estou utilizando. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então é isso, tá? Então vamos continuar então, né? Vamos continuar aí. Pessoal, tipo valor e tipo referência. Como é que funciona tipo valor e tipo referência? Então, pessoal, lá em alguns livros você vai ver algum conceito, tá? Sobre isso, sobre stack e heap. Como é que funciona, pessoal? Stack nada mais é uma pilha, né? É pilha. É um lugar na memória que é utilizado para tipos valor, tá? Em que quando você atribui um valor, na realidade o que é passado como valor é uma cópia. Todas as vezes que você
atribui um valor, é passado uma cópia do valor e não a referência em memória. Tá? Vamos na prática então? Vamos fazer aqui na prática? Então vamos fazer assim, ó. Suponhamos, pessoal, que eu tenho aqui, né, um valor inteiro. Então vou colocar um int x. E aí, no meu método estudo, eu vou criar aqui, ó, public void. Vou criar um método para gravar valor. Gravar novo valor. Tá bom? Esse valor aqui, pessoal, ele vai ser int, por exemplo, int x. Aqui, o x, eu vou atribuir 10. Tá bom? Então, olha só. Se eu chamar aqui estudo.gravar novo valor, passando x, e depois mandar imprimir o x, o que ocorre? Vou rodar aqui para a gente ver. O x ele continua com 0. Tá bom? Por que o x continua com 0? Dentro do método eu não atribuí um valor? Atribuí. Mas por que o meu x continua com 0? Porque ele é um tipo valor. Quando eu tenho o meu x aqui e eu chamo esse método passando x, o que ele passa aqui, pessoal, é o valor da variável e não o endereço de memória. Essa variável aqui não aponta para o endereço de memória? Aponta. Mas o que ela me retorna não é o endereço dessa memória. O que ele me retorna é exatamente o valor que está lá na memória. Então, aqui, esse x é preenchido com o valor que está lá, que é 0. Eu chego aqui e eu atribuo 10 para o x. Opa, mas pessoal, o que ele passou não foi o valor? Foi. Então, esse x aqui corresponde a um outro endereço diferente desse x aqui. Tá bom? Então, é o que nós chamamos de stack. É um local na memória onde os valores eles são copiados. Quando eu faço uma atribuição de valor, né, a partir de uma variável, o que me retornado não é a referência, e sim o valor que está lá. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, não está muito claro. Tem como a gente melhorar? Sim, tem. Vamos lá? Vamos lá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Ó, public void, vou criar aqui uma sobrecarga. Gravar novo valor. Tá bom? E aí o seguinte, pessoal, ó, eu vou passar aqui nós vamos receber um array, tá? Pessoal, um array ele é um tipo referência. Ou seja, quando nós trabalhamos com um array, por exemplo, nós trabalhamos com um tipo referência. Ele passa o endereço da memória, tá ok? E não mais o valor que está na memória. Na prática, pessoal, tá? O que nós fazemos aqui, por exemplo, se eu pegar x aqui, né? Pegar x e atribuir aqui na posição 0, atribuir 10, agora, tá? Atribuir 10, nós podemos vir aqui e tentar fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então eu vou comentar esse daqui. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou criar um int y, que eu vou passar, né, lá, e int y. E aí eu já vou inicializar ele aqui com 0. Tá? Indicando que eu tenho essa minha variável aqui, né? Ela representa uma estrutura de elementos que é uma variável, né? Lembra lá? Qualquer coisa dá uma volta aí no vídeo anterior, aí no estudo anterior, onde nós falamos sobre array, né? E aí aqui, por exemplo, eu vou chamar aqui, ó, estudo.gravar novo valor, e eu vou passar o meu array, tá bom? Vamos ver então, pessoal, aqui eu vou imprimir y. Tá? Opa, que eu vou imprimir o valor de y na posição 0. Ó. Aqui agora está 10. Por que está 10, pessoal? Porque ó, aqui ele começou com 0, mas quando eu vim aqui no gravar valor, ele inicializou o meu, né? Ele foi lá no meu índice 0 e colocou 10. E aqui eu imprimi o índice 0, foi 10. Então, novamente, o que seria, então, tipo referência? Tipo referência, pessoal, ele trabalha com outro local da memória que é conhecido como heap ou monte.
tá? Neste caso, pessoal, o que ele passa não é mais uma cópia do valor que está em memória. Ele passa exatamente o endereço da memória. E aí, neste momento, se ele passa o endereço da memória, significa que se eu altero alguma coisa aqui, pessoal, ele está alterando exatamente o valor que está no endereço que foi recebido. Tá? Se ele está alterando o valor que está no endereço que foi recebido, e esta variável que eu estou passando aqui, ela possui o mesmo endereço, então automaticamente eu vou ter uma diferença no valor, tá ok? Ou seja, quando eu chamar, eu fazer referência a essa variável, ela vai estar apontando para o mesmo endereço que agora possui um novo valor, né? Por isso que agora aqui, neste caso aqui, é 10. Nós temos, pessoal, um recurso, tá, no C# que nós podemos resolver isso, tá bom? Que é o quê? É, por exemplo, eu utilizar a palavra reservada chamada ref. Tá? Quando eu utilizo a palavra ref, pessoal, ref, que está aqui, ele passa então o meu inteiro, né? Ele passa aí o meu parâmetro como referência. Vamos na prática então? Eu vou comentar esse daqui. Tá bom? Vou comentar aqui. Ele não imprimir. Tá? E eu vou utilizar o x aqui embaixo. Então, como é que é? Estudo.gravar novo valor, eu vou utilizar a palavra ref, tá bom? E eu vou passar x. Então, neste momento, ele não está mais passando o x como valor, né? Ele está passando o x como referência. Então, ele vai para um outro local da memória, que é o rep. Aí, o que acontece? Se eu passo a referência, eu estou passando o endereço de memória. Eu venho aqui e atualizo o endereço de memória aqui do x para 50, por exemplo, pessoal. Automaticamente, o valor desse x também vai mudar, porque esse x aponta para o mesmo endereço desse x aqui. Tá bom, pessoal? Tá? Beleza? Então, é isso. Então, isso é tipo valor e tipo referência. Tá? Então, vou aqui, ó. Viu? 50. Já está aqui em cima. Beleza? Pessoal, no C#, nós temos aí também um outro recurso, tá? Que é o out, que nós podemos utilizar, que é o out, tá? Então, no lugar do ref aqui, ó, eu vou utilizar out. Out é parâmetro de saída, tá? Ele indica que esse parâmetro aqui é um parâmetro de saída. Então, obrigatoriamente, quando ele é um parâmetro de saída, eu tenho que atribuir valor a ele. Se eu vier aqui, por exemplo, pessoal, e remover, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro aqui no meu método? Tá? Diferente desse método aqui, se eu remover, ele não dá erro. Por que esse método dá erro e esse não dá erro? Exatamente por quê? Por causa do out. Por quê? Porque se ele é um parâmetro de saída, significa que eu tenho que, em algum momento do meu código, atribuir um valor a ele. Tá ok? Então, pessoal, como é que é o out? É só mudar aqui o nome, ó, out. Tá? Ele também vai alterar o valor dele? Vai, pessoal, 50. Tá bom? Ele vai por referência. Beleza? Então, pessoal, vamos lá, na prática. O que nós vimos aqui, então? Então, o que nós vimos aqui? Na prática, pessoal. Na prática, nós vimos isso aqui, ó. Tá? Então, eu posso retornar um tipo ou pode ser void, ou seja, não me retornar nada. Tá ok? Após o meu tipo ou o void, né? Após o tipo ou o void, eu vou colocar o nome do método. Tá bom? O que acontece, pessoal? É opcional. Eu vou colocar aqui entre colchete, que é opcional. Eu tenho aqui um parâmetro de entrada, um parâmetro de saída ou referência. Esses três aqui, pessoal, eles são utilizados. Sendo que se você não informa nada, automaticamente ele é o in. Tá? Ele é o in. Só que não se utiliza, tá, pessoal? Mas só para você entender, ou seja, ele é de entrada, tá bom? Então, se eu não informo nada no início do meu parâmetro, eu estou indicando que ele é um parâmetro de entrada, tá bom? Por padrão ele é assim. Então, eu vou colocar o tipo do parâmetro e o nome do parâmetro, tá? Então, o que ocorre? Se eu não informo nada, por padrão, esse parâmetro é de entrada. Então, eu vou trabalhar com ele normalmente. Se eu informo que ele é out, ou seja, se ele é um parâmetro de saída, eu obrigatoriamente, no trecho, né, durante o meu bloco de instrução aqui, né, pelo bloco aqui, eu tenho que em algum lugar atribuir valor a ele, porque ele vai sair, tá bom? O ref, pessoal, ele é passado como referência, tá bom? Então ele é passado como referência.
Então, eu utilizo apenas a palavra ref aqui. Lembrando que na hora de chamar, na hora de invocar, né, o meu método, aí, na hora que eu estou chamando o meu método, se eu tenho a palavra out ou ref antes do meu parâmetro, lá na hora de chamar, eu também tenho que colocar out ou ref. Beleza? Tá ok, pessoal? Bem, aqui nós temos um outro detalhe, pessoal, que é o quê? Que é exatamente a palavra reservada para. Tá? Como é que funciona a palavra reservada para? É exatamente assim, ó. Eu vou colocar aqui a palavra params, ok? Antes do gravar novo valor. Como é que funciona esse params aqui? Tá? Eu posso, pessoal, nós podemos passar diversos textos, né? Nem vou utilizar aqui, vou utilizar aqui para imprimir, que acho que vai ser mais útil para a gente aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, no texto params, tá? E aí eu vou vir aqui e vou colocar texto como um array. Bom, como é que funciona isso aqui então? Funciona assim, ó. Esse daqui eu também posso até excluir, ó. Vocês vão perceber isso aí. Ó. Eu tenho aqui, por exemplo, quando eu faço assim, antes, no primeiro momento, quando eu recebo um array, como é que nós fazemos então? Então vamos aqui, ó. Vou criar um array aqui, pessoal. Ó, é um array de string. Então eu vou criar um array de string, nomes, tá bom? E aqui eu já vou inicializar. Vou colocar só um nome aqui. Texto 1 e texto 2. Ó, texto 2. Tá bom? Então eu criei aqui um array de nomes. Se eu vim aqui estudo.imprimir, posso passar o meu array de nomes. Tá bom? E aí, pessoal, aqui eu posso imprimir. Tá? Como é que você pode imprimir isso aqui? Lembra lá do for each? Então, for each tab, ele já cria aqui pra gente. Eu vou pegar o meu array, tá? E vou colocar aqui. E aqui dentro eu vou imprimir item a item. Lembrando que, então vou imprimir cada um dos itens que eu percorri no meu array, tá? Se eu vier aqui então em rodar esse programa, eu tenho texto 1 e texto 2, que é exatamente o texto que está aqui, ó. Criei um array e eu passei o array como parâmetro, com o método imprimir, então eu recebi aqui o array como parâmetro. A palavra-chave params, pessoal, ela é interessante por quê? Porque neste momento eu não preciso mais, pessoal, fazer uma inicialização desse jeito. Eu posso passar exatamente os meus parâmetros, tá? Os parâmetros de inicialização aí, né? Os itens do meu array, eu posso passar exatamente como itens aqui, né? Como parâmetros, tá? Para o meu método. Então eu venho aqui, ó, texto 3, vírgula, texto 4, ó, texto 4. Tá? Então, quando eu tenho lá, pessoal, esse params aqui, é muito interessante. Por quê? Porque ele, ao invés de eu precisar criar, né, alocar lá, criar minha variável, alocar ela, né, de certa forma, neste caso aqui, por exemplo, eu poderia passar até o método como, né, aqui como parâmetro, aqui, ó, string, poderia passar direto aqui. Tá? E aí, o que acontece? Se eu passar o meu método direto aqui, pessoal, eu tenho que passar assim, como se eu estivesse alocando um array, como nós aprendemos na aula anterior. Funciona? Sim, ele vai funcionar, só que ainda assim é ruim. Então, quando nós viemos aqui e colocamos o params aqui, pessoal, ele está indicando que o quê? Que todos os itens que estão indo como parâmetro, eles fazem parte do meu array. Então, está aqui meu array, tá? E eu vou receber todos esses itens estão sendo passados como parâmetro, como array. Tá? Lembrando que, se você tiver, pessoal, se você tiver aí que passar mais de um parâmetro, então o params ele sempre tem que ser o último. Tá bom? Sempre tem que ser o último. Então, por exemplo, neste caso aqui, como eu estou trabalhando aqui, por exemplo, se eu quiser passar um outro parâmetro, int valor, ele tem que vir antes. Ele não pode ir depois do meu params, tá? Qualquer valor, qualquer parâmetro que eu queira adicionar, eu tenho que adicionar antes do params. Por quê? Porque como ele vai criar uma estrutura que permite eu passar vários parâmetros aí, vírgula e o nome do parâmetro, vírgula, vírgula, valor, vírgula. Então, como ele vai permitir fazer vírgula, valor,
Então, o que acontece? É importante que o C# ele vai dizer para você que você vai ter que passar, se você quiser fazer, você vai ter que passar um valor antes. Então, criar um parâmetro antes. Criou o parâmetro antes, o restante você pode fazer ele como parâmetros, tá? Se for um array, tá? Se for uma lista. Tudo bem, pessoal? Então nós vimos aí a definição, o chamado. Então, palavra-chave parâmetros, que ele transforma um array aí em uma estrutura de diversos parâmetros, né? Dinâmicos aí que a gente pode passar como parâmetros normais. Sobrecarga, que é quando nós pegamos uma assinatura, nós podemos colocar em uma classe, nós colocamos vários métodos com assinaturas diferentes, né? Isso é sobrecarga. Então ele vai ter lá o tipo, o nome, e a partir de então a assinatura vai mudar a partir dos métodos. Então nós colocamos um sem parâmetro, né? Nós colocamos o mesmo método com um parâmetro, o mesmo método com dois parâmetros, assim por diante. Isso é sobrecarga. Nós temos a parte de parâmetros opcionais, em que nós atribuímos o valor já direto no parâmetro, né? Que é exatamente o que nós fizemos aqui, ó, que nós atribuímos valor no parâmetro. Tá bom, pessoal? Nós temos argumentos nomeados, que é o que? Na hora de chamar no nosso parâmetro, nós colocamos um nome, tá bom? Para chamar e já atribuir valor direto para o parâmetro que a gente quer. Nós temos a instrução return, que no caso quando nós indicamos lá um tipo, pessoal, ele automaticamente é utilizado para retornar um tipo em um método que me retorna um tipo. Então, no método que me exige que seja retornado um tipo, por exemplo, aqui no meu método soma, automaticamente eu utilizo o return. O return, pessoal, no void, ele também pode ser utilizado. Como? Ele pode ser utilizado, tá? Assim. Automaticamente ele quebra o fluxo do meu método, tá bom? Ele me retorna a partir desse ponto nada, tá bom? Porque é void. A gente também pode utilizar assim, tá ok? Tipos valor e tipo referência. Tipo valor, pessoal, é o stack, né? Ou pilha, é um lugar na memória em que ele passa uma cópia do valor, né, da minha variável, tá? Quando nós passamos o valor por referência, é o rep, tá? Em que ele na realidade ele passa uma referência, ele passa o endereço da memória e não o valor. Portanto, se você fizer qualquer alteração lá no seu método que você está chamando, ele também é alterado aqui no método principal, tá? O valor da variável. A palavra-chave ref, que é que ele passa o parâmetro como valor, como referência, né? E a palavra-chave out, em que obrigatoriamente ele exige que o meu parâmetro de entrada ele receba um valor dentro do meu método. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, kakaru.dev@gmail.com. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história, assim disse Abraham Lincoln. Nos próximos vídeos, nós estaremos estudando sobre classe, tá bom, pessoal? Nós vamos estudar aí sobre classe, herança de classe, né? Sobre objetos, tá? Orientação a objetos. Pessoal, de métodos, nós ainda vamos ver, tá? Métodos genéricos, quando nós estivermos estudando generics, tá? Métodos anônimos, quando nós estivermos estudando delegate, tá bom? E uma outra estrutura de método que vocês também vão gostar aí, que é sobre a escrita de método, tá? Quando nós estivermos trabalhando com classe, tá bom? E até a próxima.